Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja Deus, meus irmãos, amém. Quero saudar a igreja do Senhor com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Como já foi dito e os irmãos que estão acompanhando no grupo estão observando, amanhã temos uma programação mais do que especial, como parte também da celebração do mês da família. Estaremos com os casais aqui para o encontro de comunhão, um momento para estarmos juntos, e será muito bom, com a graça de Deus, né? Já temos aí um número bem expressivo, já tem quase 40 casais, já dá umas 80 pessoas, né? Louvado seja Deus, que bom. É sempre bom quando investimos tempo em famílias, no relacionamento conjugal, e é sempre maravilhoso. 19 horas, né, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa pela transmissão, começar cedo, né, para que a gente possa desenvolver direitinho a programação e não se termine tarde. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 21, versículo 16, é a leitura introdutória. 2 Reis 21, 16. Vamos começar por esse versículo, mas vamos usar bastante a Bíblia durante a meditação. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Acompanhe pela Bíblia ou acompanhe pela projeção. 2 Reis 21, 16. O texto diz: Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprovava. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos conduziu a esse lugar. Graças te damos, ó Deus, porque aqui nos sentimos tão bem. Graças te damos, porque aqui nós revemos os nossos irmãos. E é sempre bom, ó Deus, podermos conversar, podermos celebrar a Ti com essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. E mesmo aqueles que não estão aqui, mas estão na mesma sintonia, nos acompanhando à distância, ó Deus, nós te louvamos por cada um deles. Ó Deus, nós te glorificamos pelo privilégio que é de termos acesso à Tua presença. Nós não precisamos de intermediário. Nós clamamos e o Senhor ouve. Nós cultuamos e o Senhor responde. O Senhor fala conosco. E a Tua palavra, Deus, que nesse momento vai ser derramada em nossos corações. E nós sempre, Senhor, recebemos com alegria, porque Ele é poderosa para nos instruir, para nos corrigir, para nos conduzir no Teu santo caminho. Nós te oramos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que vos trago hoje é uma palavra que vai ajudar todos nós a compreender mais o Senhor, a entender aquilo que o Senhor gosta, aquilo que Ele não gosta, aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele desaprova, aquilo que ofende a Deus e como Deus reage a essas coisas. Queridos, a história da humanidade é manchada pela existência de algumas pessoas muito más, gente ruim. Vocês já ouviram falar assim? Parece que tem gente que veio para o mundo só para fazer o mal, fazer maldade.
Nós encontramos na própria Bíblia algumas pessoas que foram muito más, homens cruéis, terríveis, a começar por Caim. A maneira como ele tirou a vida do irmão de maneira gratuita, não sentiu nada, não se arrependeu. Você pega da descendência de Caim, é um descendente dele chamado Lameque. E um dia ele chega em casa e diz: eu matei um homem. Aí depois ele chega e diz: eu matei um rapaz. Assim como se... A Bíblia fala de Nabal. Nabal era mau, Nabal era ruim. Nabal era terrivelmente mau. E nós vamos encontrar tantas pessoas cruéis. Mas não foi só homens não, né? Você tem uma dupla que governou Israel, né? Um casal, Jezabel. Eita, meu pai, aquela mulher, né? Terminou a vida de forma horrenda, né? E você vai, aquele Herodes que mandou matar as crianças na época de Jesus. Você tem noção da quantidade de criança? Você faz maldade com criança, a quantidade de crianças que morreu naquele dia. Os lares, as mães desesperadas. Mas nós conhecemos muitos outros que não estão na Bíblia. E se fosse pedir assim, rapaz, uma pessoa assim, que tu já ouviu falar, que era ruim, malvado. Lembra aquele maníaco do parque? Misericórdia. A maneira como aquele homem tirou a vida, a violência, a crueldade. E tantos outros. Eu vou falar de um hoje. E esse talvez tenha superado todos os que você já ouviu falar. Um camarada ruim, cruel. Talvez ele tenha sido o pior homem que já pisou nesse planeta. De coisa ruim no coração. E o pior, foi rei. Porque aí a maldade ele tem um poder de alcance ainda maior. Foi o 13º rei de Judá. Seu nome era Manassés. Sabe o que significa Manassés? Aquele que esqueceu. Eu acho que ele esqueceu tudo de bom que lhe ensinaram. Só ficou na mente dele aquilo que não valia nada, aquilo que não prestava. Até de Deus ele deve ter se esquecido. E aí quando o homem apaga a memória acerca de Deus, irmão, o que sobra, não sobra nada que preste. E o pior, teve um reinado muito longo. Manassés governou 55 anos. Ainda parece que esse pessoal ruim assim ainda, né? Tem uma sobrevida. E tem hora que a gente diz assim, na revolta da gente, meu pai, e os bons vão mais rápido do que os que não prestam. Pois é. E nós nessa noite vamos olhar um pouquinho a história desse homem. Porque até, irmãos, com aquilo que a Bíblia denuncia como ruim, aquilo que a Bíblia denuncia como sendo mal, que ofende a santidade de Deus, nós temos coisas a aprender. O texto que nós lemos começa citando algumas das maldades de Manassés. O texto diz que ele derramou tanto sangue inocente. Não, irmão, ele não está matando gente ruim igual ele. Ele está matando gente inocente. Ele diz que foi tanto que o sangue desses mortos lavava as ruas de Jerusalém, de uma entrada a outra. A cidade
foi um banho de sangue. Olha o desespero, o horror, o tanto de maldade que um homem desse causou. Quantas famílias em Israel não chorou por causa do reinado de Manassés? Pecado. Eu acho que de A a Z ele foi cometendo tudo. Segundo as Crônicas, capítulo 33, dá mais detalhes sobre as ruindades de Manassés. Segundo as Crônicas, capítulo 33. Até do versículo 2, mas eu vou puxar a partir do versículo 6. Segundo as Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 6. Só para os irmãos terem noção. Diz que ele chegou a queimar seus filhos. Ele colocou no altar dos deuses pagãos os filhos, ele sacrificou. Irmãos, naquela época, haviam reis que faziam isso, mas faziam com o filho dos outros. O filho dos pobres lá, coitado também, né? Ele fez com os próprios. Mas olha isso aqui. Porque de vez em quando, gente que se mete com essas coisas, não, fica tentando defender. E eu já vi alguns usando a Bíblia. Não, mas não é bem assim, está aqui. A Bíblia mostrando aqui, não está elogiando e nem aprovando a conduta de Manassés. Está denunciando. Manassés, olha só, praticou feitiçaria. A minha tradução, feitiçaria. Adivinhação. Se mexeu só com essa coisa ruim. Adivinhação. Mais magia. Consultou médiuns e espíritas. Bem claro aqui na minha tradução. Espíritas. E eu já vi alguns citando Bíblia, tentando dizer que encontra. Está aqui. Fez tudo isso, irmão. Fez o que o Senhor reprovava. Então Deus não está concordando, pelo contrário, Deus está reprovando. O texto chega a dizer que provocou a ira de Deus. Versículo 7. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, irmãos. O templo que foi consagrado, nem o templo Manassés respeitava. E ele entra com o templo com uma imagem, para que fosse adorada dentro do templo que foi consagrado ao Senhor, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Olha o que Deus tinha dito no passado e que Manassés sabia. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Então o lugar que Deus colocou o nome dele para sempre, agora está sendo alvo de adoração, está sendo alvo de consagração a ídolos. E eu pergunto para você, o que um homem desse merece? Quando a gente sabe assim, de uma pessoa má, ruim, que perverso, que fez só maldade, o que ele merece no nosso julgamento? A gente já fica pensando, merece o pior. É o que normalmente vem à nossa mente. Tem jeito para uma pessoa dessa? Não, e ele foi além. Ele foi além. Segundo as Crônicas 33, versículo 9. Quando a gente imaginava
que ele já tinha chegado no fundo do poço, ele dava um jeito de cavar mais. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Muitos povos, por causa da maldade e da desobediência, Deus tinha destruído. Agora, o povo de Deus está fazendo pior, por causa de Manassés, que desencaminhou o povo, irmão. Sabe uma coisa que Deus não só reprova, mas abomina? É quando você induz os outros a fazer o erro. É quando você arrasta pessoas para a desobediência. Além do pecado estar dominando a tua vida, você faz questão de ver mais pessoas no lamaçal, na desobediência. E Manassés foi encarregado de arrastar muitos para o caminho do mal, para o caminho do erro. Irmãos, o pecado, ele não é só pessoal, porque o pecador, ele sempre vai afetar a vida de outros. E se você está vivendo no pecado e tem pessoas sob sua autoridade, isso é um problema sério. Pais que vivem na desobediência a Deus correm um risco de influenciar os filhos pelo mesmo caminho. Daqui a pouco ele está conduzindo muitas pessoas, entraram no caminho errado por causa dos pais. Ok, ele vai ter um momento na vida dele que ele pode fazer a escolha de permanecer ou se voltar para Deus. Por isso é que é tremendo quando o evangelho entra no coração dos pais, porque os pais têm um poder grandioso de influenciar os filhos. Quem dera que os filhos nascessem sempre em lares onde os pais são tementes a Deus, servem a Deus, glorifiquem a Deus. Eu repito sempre o meu exemplo dos meus irmãos. Eu glorifico a Deus por isso. Porque se conhecia a maldade, se conhecia o erro, não conhecia dentro da minha casa. Desde que eu me entendi por jeito, foi meu pai me levando para a igreja, levando os meus irmãos, sentando comigo para fazer o culto doméstico, para orar, para ler a palavra. Eu nunca vi meu pai fumando, eu nunca vi meu pai bebendo, eu nunca vi um palavrão dentro da minha casa. Eu vi fora, porque de vez em quando teve negócio de coisa, eu ouvia lá, mas dentro da minha casa eu não vi. Isso marcou a minha vida. Mas agora o homem que lidera a nação está arrastando o povo para o erro. Irmãos, líderes influenciam comunidades inteiras para a maldade. E o pecado, quando ele não é tratado, ele vai assim, ó, ele vai espalhando, ele vai contaminando. Mas ainda tem algo mais dramático e grave na história de Manassés. Ele fez tudo de maldade, todo tipo de pecado, arrastou a nação para o pecado. Mas você sabia que Manassés era filho de crente? Puxa, pastor, você acabou de falar. Pois é. Manassés era filho de um homem de Deus, um servo de Deus, um dos reis mais elogiados da Bíblia. Ele era filho de Ezequias.
Irmãos, quando você pega a história de Ezequias, um homem de Deus, 2 Reis capítulo 18, vamos conhecer o pai, um pouquinho do pai de Ezequias, um pouquinho daquilo que ele viu. 2 Reis capítulo 18, vou pegar o versículo 3 em diante, do versículo 3 em diante. Do Senhor, conforme tudo que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá, porque ele recebeu o reino tomado pelo pecado. E preste atenção. Por isso que também ser criado num lar onde se faz tudo errado não é desculpa para se fazer as coisas erradas. Ezequias teve um péssimo exemplo dentro de casa. Ele foi pegar um exemplo bom. Ele foi copiar o exemplo de Davi. A serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamado de Neuxã. Aquela serpente, quanto tempo ainda estava lá. E gente na idolatria. Na sequência, versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Você tem um pai desse, uma bênção dentro de casa. Eu acho que tem hora que o pai tem que morrer para não ver o desgosto que um filho dá. Porque Ezequias imaginar que o filho dele, Manassés, faria tudo de ruim. E aí não venha culpar, eu não aceito o sentimento de culpa em paz. Se você ensinou o correto, meu irmão, você tem que ter paz no coração. Eu não posso abrir a cabeça de um filho e colocar ali. Se ele cresce, escolhe o caminho errado, eu tenho a certeza no coração que eu ensinei o certo. Que culpa Ezequias teve da ruindade do filho? Porque a família desestruturada. Não era nada desestruturada. Ele teve um grande exemplo dentro de casa. Manassés não foi criado num lar desajustado. Não vai botar de culpa lá, não foi não. Sabe, irmão? Ele não foi criado numa casa de ímpio. Ele não foi criado com idolatria. A situação de Manassés só piora porque ele não tem desculpa. Ele não sofreu trauma, porque eu sofri meu trauma, porque meu pai fez isso, aquilo. Não tinha nada disso. E ele só vai piorando. Porque em 2 Crônicas, o 33:10, 2 Crônicas 33:10, que a história dele é narrada no livro de Reis, no livro de Crônicas, e elas se completam. E você só consegue entender tudo quando lê, esses dois livros. Olha o que mostra aqui, irmãos. O Senhor falou a Manassés. Deus falou com ele. Deus levou a palavra ao coração de Manassés. Não é que Deus não queria nem saber de Manassés. Deus falou com ele. Falou com o povo. Mas o que aconteceu? Não lhe deram atenção. Não foi por falta de palavra. Muitos que estão no erro aí, irmão, não é por falta de palavra. O camarada está no crime, está na coisa toda, toca um hino evangélico, ele começa a cantar. Ele sabe, irmão. Ele pega, começa a falar um versículo da Bíblia. Ele diz versículo da Bíblia para você.
ele conhece a palavra, ele já ouviu o evangelho. Muitos já tiveram dentro de igreja, muitos já frequentaram quando eram menores. Não foi por falta de palavra. Deus falou àquele homem de diversas formas. Deus falou ao povo de Israel de diversas formas. Mas o problema é, não queria ouvir a palavra de Deus. Não estava nem aí para aquilo que Deus falava. Deus deu chance para ele se consertar. Deus deu chance para o povo se consertar. Estava nem aí. Zombava, escarnecia. Sabe, como aqueles que você vai falar do evangelho. E aí irmão, né? Irmão, tá salvo, né? Da boca da onça. Aquelas piadinhas. Pois é, irmão. Provérbios 29:1 diz que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Alguns ficam insistindo, zombando, brincando, escarnecendo, rejeitando. E uma hora a ira de Deus vem, irmãos. E um dia a ira de Deus veio sobre a vida de Manassés. Tem hora que a gente fica assim achando, paz, está indo de boa, está se dando de bem, está fazendo tudo errado, está se dando de bem. Irmão, não se meta nisso não. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará. E chegou o dia da colheita para Manassés. Uma guerra começa. Exércitos inimigos cercam o reino de Manassés. Não é uma guerra qualquer. O texto bíblico vai deixar bem claro, Deus permitiu. Deus enviou. Tem hora que a guerra está vindo, é porque Deus está mandando a guerra. Deus mandou a guerra sobre a casa de Manassés, sobre o povo que o seguia. Segundo as Crônicas 33:11. Segundo as Crônicas 33:11. Por isso, quem? O Senhor enviou contra eles os comandantes do rei da Síria. Deus libertou aquele exército cruel para ir contra eles, irmãos. E não teve jeito para Manassés. Não, cadê a brabeza de Manassés? Cadê? Não é durão? Pois é. Prenderam, arrebentaram tudo, irmãos. E olha o que fizeram com Manassés. Entraram no palácio. Pegaram Manassés. E o texto diz que prenderam e colocaram-lhe um gancho no nariz. Havia aquele boi no interior que o cara mete aquela argola aqui, corta aqui, botaram aquele negócio. Sei lá, aquele gancho que eles penduram carne. Botaram aqui na cara de Manassés. E algemas de bronze. Irmão, Manassés agora está sendo arrastado pelas ruas de Jerusalém. De maneira impiedosa. Eu imagino o sangue escorrendo, os gritos de dor. Aquele homem que antes pousava arrogância, que era como se fosse intocável, eu posso fazer tudo. Porque quando a pessoa está tomada pela desobediência, ela tem uma sensação de que não tem limite, eu posso fazer qualquer coisa, ninguém manda na minha vida.
Ninguém tem nada a ver. Pois é, pois tem a ver agora. Manassés está sendo tratado feito bicho, feito animal. Está sofrendo. Está sendo humilhado. Ele vai ser arrastado até, o texto está mostrando que ele vai ser arrastado até a Babilônia. Manassés perdeu tudo. Manassés perdeu o trono, perdeu o palácio, perdeu as riquezas que ele tinha acumulado, perdeu a pose, perdeu a dignidade, perdeu o respeito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Isso acontece com quem não ouve a palavra de Deus. Não ouve a palavra de Deus, irmão, vai ouvir o barulho do chicote. Sabe? Não quer ouvir Deus falar no culto, vai ouvir na hora da dor, vai ouvir no sofrimento, porque Deus não para de falar. Alguns não querem ouvir Deus falar no culto, vai ouvir falar lá no hospital, vai ouvir falar na penitenciária, sabe? Vai ouvir falar no sofrimento. Mas Deus fala, porque Deus continuou falando a Manassés. Agora, se quer observar como é que termina essa história, olha só. 2 Crônicas 33, 12. Vamos lá, versículo seguinte. Em sua angústia, está angustiado, está desesperado, está sofrendo, está lá no fundo do poço, está pior do que a lama lá embaixo. O que ele faz? Ele buscou. Agora vai, né? Agora ora, agora clama. Por que algumas pessoas têm que se arrebentar todo? É terrível. O ser humano é terrível. Agora fica, ora por mim, pede oração por mim, irmão. Isso, aquilo, outro, mas rapaz, mas quantas vezes eu tentei sentar contigo, te mostrar a palavra? Não, aí tem que se arrebentar todinho. Pois é. E agora vai buscar o favor do Senhor. Manassés está orando, irmão. Tem um só lembra de oração no chicote, na porrada, na pancada, na doença, no desespero, no desemprego, no sofrimento. Sabe? Aí vem bem murchinho, vai. Aí bota aquela, tá tão humilde agora, aí se ajoelha, porque antes parece um poste, não se ajoelha para nada. Agora está lá, Manassés, irmão, eu fico imaginando alguém passar numa célula, ver Manassés lá na Babilônia, todo desfigurado, fedorento, a roupa só o trapo, aquele homem que parecia um pavão, está lá, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, humilhou-se muito. Não adiantava se humilhar diante dos reis lá, do Deus dos seus antepassados. Agora ele lembra das histórias que falavam acerca de Davi, que falavam acerca dos seus antepassados. E ele começa a clamar pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. Versículo 13. Quando ele orou, o Senhor virou as costas. O Senhor disse, agora não, fica aí mofando, aí não quero nem saber de ti. O Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém.
e ao seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Irmão, e louvado seja, porque é Deus. É Deus. Porque não é homem, irmão. Porque se fosse nós, sem futuro, tu vai ficar aí, tu vai apodrecer aí, daí pros capeta. Não é não, é verdade, irmão. Deus não é gente não, porque gente numa área dessa não perdoa não. Não, tem que ir para a forca. Ele se aí vai, não, pagou pouco. Aí ele se humilha, clama, coisa, Deus chega, aí Deus vem, perdoa, ouve a oração, liberta e traz de volta. Aí alguém chega e diz, não, mas isso é justo, isso é justiça. Não, irmão, isso é graça. Aleluia, isso é graça. Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos altos céus e não viu um justo. Se fosse porque a justiça naturalmente morasse no nosso coração, irmão, nós estávamos perdidos também. A graça do Senhor foi renovada na vida de Manassés. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Tito capítulo 2, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. A gente vai entender esse Deus que faz aquilo que o coração do homem não encontra lógica. 2:11 diz, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Isso aconteceu com Manassés. Renunciou ao erro, à desobediência, ao pecado. E agora Deus vem e transforma a história daquele homem. E sabe que as pessoas nunca vão entender, irmão? Tu vai chegar no céu e está lá o irmão Manassés. O irmão Manassés. Pois é, irmão. Porque se fosse você que escolhesse quem fosse entrar no céu, misericórdia, né? Manassés estava longe. Coitado daquele ladrão da cruz, né? Aí de vez em quando diz, não, irmão, tá lá, agora fez tudo errado e diz que agora se arrependeu e é muito fácil. Pois é. Mas Deus não age como o homem age, queridos. Manassés não merecia nada daquilo que teve, nada daquilo que teve. Ah, por que Deus fez isso? O salmista diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e arrependido. Lá no Salmo 51, versículo 17, Deus não resiste. Por isso, ainda que o coração esteja tomado pelo pecado, Deus é capaz de transformar aquela vida. E, irmão, alguns que você diz, isso aí não tem mais jeito. Deus pode mudar o coração. Quando você olhar alguém lá que é muito frio em relação ao evangelho, quando você olhar alguém que é muito resistente às coisas de Deus, não quer nada saber, esse coração pode ser transformado completamente, porque alguns dos que estão aqui nessa noite, no passado também já ria de cara de crente, viu? Não vou dizer o nome não, mas tem uns aqui que, ixi, lá vê aqueles irmãos de novo, de chato. E hoje está aqui, rindo, cantando, pregando o evangelho, celebrando a graça do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar em pé. Deus é bom, irmão.
Quando encontrar alguém afundado no pecado, no erro, na lama, só desejo que a graça de Deus alcance aquela vida, porque ela pode ser transformada. Deus ama todos, ama todos. O pior dos homens tem o amor de Deus à disposição dele. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada. Porque nós olhamos o que o Senhor faz na vida do homem. A história de Manassés é o Novo Testamento sendo já experimentado lá na antiguidade. E aquele homem foi transformado pela tua graça, pela tua misericórdia, como todos nós aqui fomos. Obrigado, Senhor, porque quando alguns aqui, ninguém acreditava mais, o Senhor não deixou de acreditar. Quando alguns aqui, ó Deus, muitos já haviam desistido, o Senhor não desistiu. Por isso renova a nossa esperança de que muitos que nós almejamos ser a vida transformada, o coração transformado, mas que hoje se demonstra insensível, hoje não quer ouvir a tua voz, a tua palavra, ainda pode ser mudado. Nós cremos nisso, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino, porque o Senhor revela a nós os teus propósitos, a tua forma de agir. Nós te louvamos, Deus, e que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos leve em paz e em segurança, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom final de semana a todos, irmãos.